professor! Olá, professora! Neste curso sobre gêneros discursivos nos vestibulares e seus itens dissertativos, nós iremos entender como é ensinar língua portuguesa em uma perspectiva discursiva, que é uma perspectiva que vigora no tratamento didático da língua portuguesa desde a década de 90. Também vamos analisar sobre a teoria do discurso nos vestibulares brasileiros e também perceberemos questões e propostas dissertativas. O objetivo central de uma capacitação em serviço é contribuir com as suas práticas de linguagem em sala de aula. Começo esse curso com uma reflexão proposta pelo educador Paulo Freire, sobre a praxis. O que é praxis? Paulo Freire diz: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Vamos analisar agora também alguns conceitos do ensino da língua portuguesa, alguns conceitos básicos que precisam permear as suas aulas. O que é língua? Língua, ela pode ser entendida como a expressão do pensamento e também uma forma de comunicação e interação com o outro. O que é linguagem? Você é professor de linguagem. Vamos refletir agora sobre a linguagem e o texto. Linguagem é uma capacidade que os seres humanos têm, só os seres humanos, para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. É uma atividade social e interativa. E texto? O que é texto? Vemos textos em todos os lugares no nosso cotidiano. Texto é unidade de sentido e de interação e pode remeter a diversos gêneros, sempre que vinculados às leituras ou às escritas significativas. Antes de entrarmos nessa análise dos gêneros discursivos e dos itens dissertativos nos vestibulares, vamos refletir um pouco como nós, educadores, podemos contribuir com a formação do leitor. Roger Chartier, um pesquisador da leitura, um grande pesquisador, ele diz em entrevista à revista Nova Escola como se deve ocorrer a leitura de um romance, de um texto mais denso. Você já deve ter ouvido o seguinte discurso, o seguinte enunciado: os jovens de hoje, os alunos de hoje não leem, eles não sabem interpretar. Será que você já ouviu esse tipo de enunciado, de discurso? Jogando por terra esse tipo de mito, o Roger Chartier diz que, na verdade, nunca se leu tanto, mas são leituras pouco enriquecedoras, fragmentadas, e ele propõe que os professores levem os alunos a refletirem como deve ocorrer a leitura de um romance, a leitura de um conto, de uma crônica, de um texto literário, a leitura também da prova do vestibular. Deve ser uma leitura mais reflexiva, lenta. E qual é o nosso objetivo como educador de linguagem? Antônio Cândido, no seu famoso ensaio Direitos Humanos e Literatura, ele diz que o objetivo central da literatura e também da linguagem é a humanização do sujeito. A humanização é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, diz esse pesquisador, esse educador. Como, por exemplo, o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. Veja como essa citação do Antônio Cândido vem ao encontro de nós, educadores, que também pretendemos formar cidadãos não apenas para este mundo, mas também para o céu. E por que falo em literatura? Porque muitos vestibulares trazem textos literários para interpretação e análise linguística. E o que seria ensinar numa perspectiva discursiva?
Um dos grandes teóricos do discurso, Bakhtin, em sua obra Os Gêneros Discursivos, que é um adendo da obra Estética da Criação Verbal, ele elucida que a consciência dos sujeitos forma-se por meio dos discursos, em virtude das interlocuções nas quais atuam e na interpretação dos recursos expressivos que possibilitam a formação da compreensão do mundo. Eni Orlandi, outra pesquisadora do discurso, em sua obra Discurso e Leitura, diz que o sujeito representa em sua formação a conjuntura de duas historicidades. As histórias de suas, do leitor, das suas também, leituras, e a história de leituras do texto, que atuam na construção de uma sua leitura específica em um momento dado. Lembre-se que estamos falando de leitura principalmente baseados naquela máxima: quem lê bem, escreve bem. E como nós construímos os sentidos do texto? Vamos agora tentar entender como que é essa problemática constitutiva dos tipos de leitores, para entender como que o seu aluno, eu, você, todas as pessoas constroem os sentidos do texto. O PCN de Língua Portuguesa fala em leitor competente, que é constituído pela prática constante de leitura de textos diversos. Marianne Wolff, uma neurocientista, fala em leitor perito, que engaja-se na construção ativa dos significados do texto. E esse processo se dá por meio do questionamento, da análise, da sondagem dos elementos que constituem o texto. Bakhtin fala em leitor ativo, que é um interlocutor com resposta ativa, que entende que cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados, com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. O que isso quer dizer? Até aqui, toda essa problemática dos tipos de leitores significa que as nossas aulas de língua portuguesa devem ser embasadas na interlocução, na interação. É importante que o aluno fale na sala de aula, tenha oportunidade de dialogar, de argumentar, tanto oralmente quanto por escrito. A Eni Orlandi fala em leitor crítico. O que seria esse leitor crítico? Nós falamos, eu quero que o meu aluno seja crítico, que ele desenvolva a criticidade, a reflexão. Ela diz que é um leitor capaz de integrar os significados do texto com um posicionamento crítico e ele empreende atitudes responsivas ativas. Lembramos aqui nesse ponto novamente Bakhtin. Ele diz que as relações da linguagem são interativas e não podem ser reduzidas a questões apenas lógicas ou linguísticas. E encerro essa parte dos tipos de leitores com Umberto Eco. Ele fala do leitor modelo. O que seria esse leitor modelo? Eu tenho certeza que eu, você, todas as pessoas desejam ser um modelo para outros, uma inspiração. O leitor modelo é postulado como um operador do texto, pois ele é responsável por sua atualização. Para tanto, precisa ser cooperativo, ativo e consciente no momento da leitura. E agora? Como nós podemos formar, contribuir com a formação de um leitor que seja competente, ativo, crítico, modelo, no momento que está também resolvendo essa prova do vestibular, para que ele tenha um desempenho eficaz? Um percurso didático para que esse sujeito possa construir os sentidos do texto é o percurso dos eixos temáticos, que é proposto em vários documentos do MEC e também no Centro de Referência Virtual do Professor de Minas Gerais. Esse percurso se inicia com uma contextualização, após a leitura, uma contextualização da obra. Então, se analisa o contexto de produção, recepção e circulação dos textos, o assunto, o contexto histórico, elementos extratextuais, os suportes de veiculação e as variações linguísticas. Depois, já no segundo eixo de tematização, se analisa o tema, título, a hierarquia de tópicos, os neologismos, as figuras de linguagem, as marcas de temporalidade e os efeitos de sentido. Na parte de enunciação, analisam-se as vozes, a questão do discurso direto e indireto, os tipos textuais e a intertextualidade. E quais seriam os tipos textuais? Vários vestibulares baseiam-se também nos tipos para elaborar as suas provas. São 7 os tipos textuais, também chamados de sequências discursivas.
narrativo, descritivo, argumentativo, preditivo, dialogal, injuntivo e expositivo, como vocês podem ver. Os eixos temáticos encerram-se na textualização. A última coisa que analisamos, que são os elementos mais específicos dos gêneros discursivos, a coesão, a coerência, as funções gramaticais, que envolvem a morfologia, a sintaxe e a fonologia, e as convenções de escrita, que envolvem a ortografia, a pontuação e a acentuação. E para contribuir com esse aluno competente, ativo, crítico, para auxiliar nessa formação desse aluno, é importante que se aplique essa sequência de contextualização, tematização, enunciação e, por fim, a textualização. Encerro com um poema de Mário Quintana para nossa reflexão. O poema é O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Esse poema me lembra um verso do sábio Salomão, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Há propósito para tudo. Certamente, esse é um tempo de cultivar e de amar. É um tempo de trocarmos ideias, de refletirmos como podemos conduzir aulas de português, redação e literatura que humanizem o sujeito, que instiguem a sensibilidade e a empatia. Pensemos nisso. Até a próxima. Tchau, tchau!